pronúncia do nome, não sou bom no inglês. Não sei se você já teve a oportunidade de agradecer a essa pessoa, porque esse homem chamado Ivan, um pesquisador norte-americano, ele foi um dos responsáveis, pós-Segunda Guerra Mundial, lá pela década de 70, um dos responsáveis em criar o GPS, aquele sistema de posicionamento global. Ele estava entre aqueles que viam a necessidade de encontrar uma maneira mais prática para você se localizar no planeta e decidiram usar satélites para isso. E sei aqui, quem já estudou um pouco de geografia e história, sabe que antes do GPS, os recursos para navegação eram muito poucos, né? A gente tinha bússola, tinha um sextante, as pessoas se localizavam pelas estrelas, pela posição do Sol, pela posição da Lua, usavam também pontos geográficos específicos, mapas e outros recursos que eram bem complicados de você usar. E era algo que poucas pessoas tinham acesso. Era difícil você sair de um lugar e ir para outro lugar sem praticamente nenhum recurso de tecnologia. E muitos dos que estão aqui são de uma época em que não havia GPS. Eu sou dessa época. Eu nasci em 73, mas o GPS ele só foi se popularizar, se tornar algo comum no final da década de 90. Então, nós não temos tanto tempo assim de uso dessa tecnologia que foi criada com objetivo militar, pós-guerra, né? Então, estavam querendo desenvolver maneiras mais adequadas dos seus aviões, suas tropas, os exércitos se movimentarem e criaram então o GPS. Essa tecnologia se difundiu e hoje qualquer celular tem algo muito parecido. A gente com o nosso celular consegue fazer uma viagem relativamente tranquila se você tem algum dispositivo, algum aplicativo navegador instalado nele, que inclusive é bem fácil de usar. Você primeiro liga a localização, é assim que funciona, você liga a sua localização para que o equipamento ele saiba onde você está, ele identifique a sua localização, ele vai dizer, você está em tal lugar, e ele vai pegar aquele mapa de onde você está, e ele vai perguntar, e você quer ir para onde? Você vai então dizer qual o seu destino, né? Ele vai ver onde é que você está, você vai dizer o destino, e ele vai traçar a sua rota, por onde você vai passar até o destino onde você quer chegar. E é interessante que ele vai mostrar a sua distância, quantos quilômetros, metros, milhas, o que você escolher, você vai demorar para chegar, o tempo que você vai levar para chegar lá. Ele também é capaz de mostrar as melhores rotas. Você pode inclusive editar, eu não quero passar por essa rua, eu quero ir por tal lugar, eu quero ir por aqui, quero ir por ali. Você pode adicionar paradas. E eu lembro que a gente viajou para João Pessoa uma época dessa, e eu queria passar em determinado lugar, eu queria antes passar num posto. Então, na rota, eu coloquei adicionar parada. Eu uso muito o Waze, né? Tem gente que gosta do Google Maps, eu gosto do Waze. Então, adicionei uma parada no posto, ele mostra inclusive o valor da gasolina naquele posto. Olha aí como é que isso facilita a nossa vida. E ele ainda mostra para você a situação do trânsito, se está congestionado, se tem engarrafamento, né? Se tem carro quebrado, se a pista está esburacada. E às vezes é assim, ele vai mostrar para você, você quer o quê? Uma viagem mais rápida ou você quer um caminho melhor? Você pode ir mais rápido, mas você passa por lugares talvez não conhecidos. Então você consegue aí evitar até situações ruins de trânsito, perigo e muito mais. Quer dizer, o que seria da nossa vida hoje sem o tal do Google Maps, o Waze, sem o tal do GPS, sem esse sistema de posicionamento global? Nós temos aplicativos hoje que dependem desse tipo de tecnologia. Nós temos iFood, temos Uber e 99 e tantos outros aplicativos que fazem uso em larga escala dessa tecnologia de posicionamento.
E sabe o que eu fico pensando, amados, quando eu falo um pouquinho sobre GPS? Eu fico pensando assim, como seria bom se para a nossa vida espiritual houvesse também um navegador? Já pensou? Para a sua vida espiritual, se houvesse um navegador que pudesse antecipar cada perigo da sua caminhada, se pudesse lhe dar um alerta, pudesse dizer assim, olha, na sua caminhada cristã está programado para daqui a um mês você ter uma perda muito ruim. Aí fica com aquela cara de horóscopo, de pai não sei do que, de algum, não sei o que, Walter Mercado, esses malucos que tem por aí. Mas quem dera que na nossa vida espiritual nós tivéssemos algum equipamento que antecipasse os perigos, as frustrações da nossa vida, as nossas dificuldades antes delas acontecerem, para que nós então nos preparássemos de maneira adequada aquilo que vai acontecer. Que nos mostrasse para a nossa vida espiritual e para a vida da nossa família rotas mais seguras, sem rodovias esburacadas, belas paisagens, preferência passando na beira da praia, sem muito trânsito ou evitando locais perigosos, como a nossa vida espiritual, ou não digo só a vida espiritual, mas a nossa vida em si seria bem mais tranquila e fácil. E infelizmente, amados, nós não temos nenhum equipamento desse tipo disponível. Talvez alguns vão dizer, mas nós temos a palavra. Sim, nós temos a palavra. Ela diz que nós devemos evitar o pecado, mas não diz exatamente quando ele vem. Diz que nós devemos tomar cuidado com o leão, mas ela não diz quando o leão vai atacar. Ela diz que nós precisamos aprender a lidar com as perdas, mas a Bíblia não diz quando a perda vai acontecer. E de fato, está tudo na palavra, mas nós temos dificuldades porque nós não conseguimos nos antecipar a essas situações que acontecem. E nós então estamos aqui diante de alguém que está passando por um trecho, um caminho difícil, uma viagem espiritual muito complexa, que é a figura de Jó. E Jó, para a gente, é um grande exemplo nesse sentido. A vida de Jó, no livro que nós encontramos com o seu nome, que provavelmente foi o primeiro livro de toda a Bíblia a ser escrito, o livro de Jó, ele inicia apresentando esse personagem num momento ótimo da sua vida. Nós não sabemos exatamente a idade que Jó tinha. É certo que ele não era um jovem, era no mínimo um homem adulto, provavelmente já de uma idade avançada, pela quantidade de filhos que ele tinha e pelo respeito que ele desenvolvia em sua comunidade. E ele estava na fase estável da vida, aquele momento da vida em que você não tem muito com o que se preocupar. Estava estabilizado. Quem sabe nos dias de hoje, Jó não fosse até um funcionário público. Pela riqueza que ele tinha, talvez até funcionário do judiciário. E por ele ser um dos homens mais ricos e poderosos, talvez até ministro do STF. Desculpe os exageros retóricos. E tudo parecia bem com Jó. Talvez Jó estivesse tão bem que ele se sentisse seguro de si mesmo e de sua justiça. Eu estou tão bem, o que pode acontecer de errado comigo? Eu tenho uma família numerosa, eu tenho meus bens, eu tenho respeito na sociedade, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho servos, eu tenho propriedades, o que pode dar de errado comigo? Jó, ele vivia nesse período de estabilidade e segurança. E eis que então a vida de Jó, ela toma um rumo inesperado. Como aquela viagem no GPS, em que você é conduzido por aquele equipamento a entrar numa rua que você não conhece. E a partir desse momento, Jó, ele começa a experimentar aquilo que é inesperável e inexplicável. Ele perde todos os seus filhos de uma única vez, ele perde todos os seus bens, ele fica pobre e ele perde a sua saúde.
é uma sucessão de eventos inesperados e inexplicáveis. Aquela situação do tipo: não existe explicação humana para o que está acontecendo, deve ser uma intervenção divina. É isso que o livro apresenta, essa percepção de Jó. Uma coisa dessa não acontece sem um motivo, sem uma explicação, deve ter alguma coisa por trás. E tudo que acontece na vida de Jó, a maneira como as coisas acontecem, prejudicam demais a vida desse homem. E boa parte do livro de Jó é a busca por respostas aos eventos inexplicáveis que aconteceram com ele. Ele quer saber por quê, qual a razão. Deus, ele está chateado, Deus, ele está irado comigo, o que eu fiz de errado? A quem eu persegui, a quem eu roubei, a quem eu defraudei, para que Deus me tratasse dessa maneira, para que eu fosse o alvo de Deus. Deus se esqueceu de mim, Deus não liga para mim. Jó então busca consolo em tentar entender o que aconteceu, e todo o livro de Jó é uma luta, uma busca por isso, tentar entender o que está acontecendo, buscando respostas. O que nós pensamos quando a nossa vida toma um rumo inexplicável dessa maneira? Nós começamos muitas vezes com aquele pensamento: Deus, ele não sabe o que está fazendo. Talvez Deus, ele não tenha consciência do quão prejudicado eu estou sendo, alguma coisa está errada. Não fiz nada de errado, não pequei, não roubei, não defraudei. Sou crente, vou no culto, vou à igreja, dou o dízimo. Por que isso está acontecendo comigo? Por que a minha vida tomou esse rumo? Por que o meu GPS ficou travado nessa rota? Em outros momentos nós podemos dizer: talvez Deus saiba ou não o que está acontecendo. A gente não quer duvidar, não quer entrar na incredulidade, mas o nosso coração responde dessa maneira. Talvez Deus, ele não saiba o que esteja fazendo, ou talvez sim, eu não sei. E o que de fato devemos fazer nesses momentos é ter a certeza de que Deus sabe o que está fazendo. Não é um acidente de percurso, um defeito no GPS divino, uma inconsistência nos dados de navegação da nossa vida. Deus sabe o que está acontecendo. E encontramos o difícil trajeto de Jó. A vida dele, se você está curioso com a história, depois você pode ler em casa o livro de Jó. É um livro maravilhoso. Para mim é um dos livros assim mais bonitos em termos de descrição poética, em termos de narrativa de toda a Escritura. A vida de Jó, ela rapidamente muda sem qualquer explicação. Está tudo bem, do dia para a noite mudou tudo completamente. E não mudou gradativamente, mudou rápida e terrivelmente. Não foi algo que aconteceu e passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e que por várias escolhas erradas de Jó, as coisas foram dando errado. Não, foi tudo de uma hora para outra. E naquele momento em que as coisas acontecem dessa maneira vertiginosa, que a gente às vezes até fica tonto quando acontece alguma coisa com a gente perde a fala, perde o fôlego. Com Jó foi do mesmo jeito. Não havia como Jó saber a prova celestial que o cercava. Quando você lê o livro, você descobre o que está acontecendo. Entre aquele dilema, entre Jó ser um homem íntegro e reto, e Satanás então desejar tentá-lo, e Deus permite a tentação, sabendo que Jó não negaria. Mas ele não sabia disso. Para nós está claro, revelado, mostrado aqui, não tem o que duvidar, mas para ele não. Ele permanecia na ignorância dos fatos. Assim como nós não sabemos os planos ocultos de Deus para nós, Jó também não sabia que planos Deus tinha para ele. Mas ele estava no meio de todo aquele turbilhão, toda aquela dificuldade, experimentando e passando por cada uma de suas dores. E ele perdeu tudo o que ele tinha. Tudo.
de uma maneira dramática e nada comum. Perdeu seus filhos a quem ele amava tanto, com tanto cuidado, perdeu seus preciosos bens, perdeu a sua saúde, perdeu o seu respeito. Ao que parece, Jó naquele momento era o alvo predileto de Deus, como se Deus tivesse escolhido Jó para, de alguma maneira, brincar com ele, castigá-lo, puni-lo sem explicação. Quem não se questionaria num momento como esse? Quem não se perguntaria, por que, Senhor? Por que o Senhor permite ou faz com que essas coisas aconteçam? Jó, ele andou por todos os caminhos mais belos de sua terra. Ele experimentou aquilo que o Salmo 23 chama dos pastos verdejantes. A glória, o fulgor da vida, os prazeres, aquilo que o dinheiro pode comprar de melhor, as alegrias das festas, a casa cheia de servos, os campos repletos das mais diferentes frutas, centeio, aveia, trigo, tudo lá disponível nos campos de Jó. A mesa cheia com a família, com os filhos. Jó, ele experimentou muitas vezes na sua vida os pastos verdejantes, só que agora a vida de Jó é passar pelo vale da sombra da morte. E chama a atenção que no Salmo 23, o mesmo Deus que nos conduz a pastos verdejantes é aquele que nos conduz pelo vale da sombra da morte. Não porque a ovelha escolheu passar pelo vale da sombra da morte, mas porque era o caminho que o pastor queria conduzir aquela ovelha. Assim também, queridos, somos nós, conduzidos muitas vezes em nossa própria vida. Não sabemos por que passamos por determinadas situações e circunstâncias, mas elas estão lá. Jó se sente solitário, deprimido e profundamente desfavorecido. E a situação dele é difícil você pensar que Jó não teria alguma decorrência mental e emocional de tudo que estava acontecendo. E Jó, então, ele chega a amaldiçoar o próprio dia do seu nascimento. Ele diz: maldito seja o dia que eu nasci. Tamanho fardo que pesou sobre ele, as suas dores, as suas dificuldades. Ele não amaldiçoa Deus, ele não fala mal de Deus, ele não lança pragas contra o Senhor, mas em relação ao seu próprio nascimento, ele diz: maldito seja, que aquele dia seja arriscado, que ele se apague, que ele se desfaça. Só que o texto que nós lemos, ele nos apresenta um destino seguro nesse GPS de Jó. Jó agora, incerto e inseguro, experimenta um difícil momento de sua caminhada. Seus amigos que nós encontramos no texto, se você ler o livro de Jó, você vai descobrir, os amigos de Jó, eles, ao invés de diminuírem a sua tristeza e a sua dor, na verdade contribuem para aumentá-la. Porque a única coisa que eles fazem é culpar Jó de algo que sequer ele sabia que tinha feito. É uma culpa genérica. Se Deus está fazendo alguma coisa com você, é porque algo que você fez foi errado. Deus, ele não faria isso contra alguém se ele não tivesse motivos para fazer, e o motivo é o pecado. Então, se você está nessa situação, é porque você pecou, é porque você falhou, você deve ter tirado alguma coisa de alguém. Eles chegam a dizer: talvez você tenha encolhido a sua mão aos pobres, talvez você tenha sido injusto em algum dos seus julgamentos. Eles tentam lá no profundo do coração e da alma de Jó encontrar alguma razão para tudo aquilo que estava acontecendo, mas nada disso consegue consolar o coração de Jó. Os amigos só aumentam a sua culpa e a sua dor e a sua confusão. Qual então, amados, o destino possível para Jó, para ele manter-se seguro em toda a sua confusa caminhada? É o que nós encontramos lá no versículo 25
do capítulo 19, no meio do seu discurso, do seu debate acalorado com um de seus amigos, ele declara: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Existem duas coisas muito importantes aqui. Primeiro, que nós devemos guardar quando o GPS da nossa vida espiritual nos conduzir por caminhos extremamente difíceis. Aprendamos com Jó, porque primeiro ele confia no seu Redentor. Eu acho interessante que nesse versículo ele não diz: eu confio em Deus, porque eu sei que o meu Deus vive. Ele também não diz: eu sei que o meu Senhor vive. Ele usa uma expressão: eu sei que o meu Redentor, aquele que me redime, aquele que me salva, aquele que é capaz de me tirar dessa circunstância e dessa situação, aquele que pode me libertar da minha dor e do meu sofrimento. E é nisso que ele foca. Eu sei que aquele que pode me libertar, me restaurar, me recuperar, eu sei que ele vive. Ele é aquele que me resgata e redime os fardos dos fardos da minha vida. Eu sei que o meu Redentor vive. E há uma convicção expressa, não no meio daquele período de estabilidade que Jó estava passando, mas é algo que ele declara no seu momento mais difícil. Então, para começo de conversa, nesse tempo em que nós enfrentamos as próprias dificuldades, primeiro devemos deixar de desconfiar acerca de quem Deus é e do que Ele faz, das suas intenções acerca da nossa pessoa. Jó, no meio de toda a sua ignorância, de toda a sua falta de conhecimento acerca das razões que levavam ele a passar por todo aquele drama, ele só diz: eu sei que o meu Redentor vive. Não há muito o que ser dito. Dentro do discurso de Jó, das suas respostas, é um versículo, uma expressão tão pequena, não há explicação. O que é a confiança? Eu sei, eu estou certo, eu estou convicto de que aquele que me redime, aquele que me salva, aquele que me resgata, eu sei que ele vive. Tudo bem, na nossa vida, a gente pode em alguns momentos nem sentir isso, de maneira palpável, de maneira real, sequer imaginar que Deus possa estar ao nosso lado. Quantas vezes, enfrentando os problemas da nossa vida, nós não nos sentimos solitários, então não vamos fingir que tal sentimento não exista. Existe. Quem aqui tem mais idade e já teve a oportunidade de experimentar em sua vida momentos difíceis, sabe que na caminhada, vez por outra, nós olhamos para o lado, tentamos iniciar uma oração e nós oramos e a nossa percepção é que nós não estamos falando com ninguém. Quem nunca passou por esse sentimento de solidão? De imaginar, de pensar: cadê Deus? Onde está Deus? Ele não vê o que eu passo, Ele não está me assistindo nas minhas fraquezas, Ele não está percebendo a minha angústia, Ele não vê que eu choro, Ele não vê que eu pranteio, Ele não vê que eu não aguento mais, Ele não vê que eu não suporto, que eu não consigo. Todos esses sentimentos, queridos, são reais, acontecem com qualquer pessoa. O que o nosso amigo Jó fala: mesmo olhando e não tendo certeza de nada, ele diz: a única convicção que eu tenho é que o meu Redentor vive. Segundo, ele diz que confia na ação do seu Redentor. Deus agirá, ele fala, e por fim ele levantará sobre a terra. É como se Jó dissesse: ele não fez ainda, mas ele vai fazer. Ele não agiu ainda, mas vai agir. Ele não operou, mas ele operará. Hoje eu não percebo, mas eu verei no futuro. Ele confia na ação do seu Redentor, de alguma maneira, e em algum momento ele há de se levantar.
Eu posso hoje estar passando pelo tempo mais escuro e mais difícil da minha vida, mas eu sei que ao final desse tempo, Deus, ele vai se levantar como meu Redentor. Jó confia na ação graciosa e compassiva de Deus, ele espera isso. Não é uma aceitação intelectual de determinadas verdades doutrinárias. É uma convicção formada no coração de Jó, em que ele expressa ao dizer que Deus, ele vai se levantar, não sei quando, não sei como, mas esse momento vai chegar. Ele se levantará a meu favor e não contra mim. Queridos, nós somos pecadores e cometemos muitos e muitos pecados. A verdade é essa. Mas Deus é misericordioso sobre cada um dos nossos pecados, porque a palavra fala que Deus não nos pune segundo os nossos pecados e nem nos castiga segundo as nossas iniquidades. Deus, ele não trabalha contra nós, Deus, ele trabalha ao nosso favor. E se nós estamos vivenciando e passando por uma experiência difícil na nossa caminhada cristã, nós precisamos e devemos crer que ele se levantará. Meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. E eu quero concluir, amados, fazendo duas aplicações, pensando nesse GPS da nossa vida que nós conhecemos tão pouco. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que Deus, ele traça o início da nossa caminhada. Ela começa por causa de Deus. Então, lá no seu GPS, a localização quem determina é Deus. É Ele que diz aonde você vai caminhar, não é você. Não é você que decide o momento de iniciar, é Ele que decidiu. Não apenas isso, Deus, ele traça o início e Ele também estabelece a rota. É determinação, é vontade de Deus que nós passemos por determinadas rotas. Vocês lembram de Jesus, final de João capítulo 3, início do capítulo 4, quando o texto diz, e era necessário que Jesus passasse por Samaria, era o GPS de Deus para Jesus. Então eu não traço o início, eu não traço a minha rota eu recebo de Deus, é Deus que vai dizer quais serão os momentos que eu passarei na minha vida. Aí talvez você pense, esse Deus é muito opressor, ou como se diz hoje, Deus é um homem branco opressor, homem branco cis opressor, né? Machista, patriarcal. Deus é muito misericordioso, porque as rotas que eu tracei para a minha vida eram todas muito piores. Deus, ele traça o início, Deus, ele traça a rota e Deus, ele também determina o destino. Eu sei quando começou. Quando eu comecei a caminhar com Cristo. Eu sei aonde terminará, na eternidade ao lado dele. Disso eu não tenho dúvidas. Mas a rota que eu vou seguir, eu não tenho a menor ideia. Deus, ele me revelou o início da minha caminhada cristã e Deus me revelou o destino da minha caminhada cristã. Mas o caminho que eu vou fazer para chegar lá, eu não faço ideia. Vou passar pela beira da praia? Eu tenho certeza que eu vou. Vou passar pelos campos? Eu vou passar pelos campos. Eu vou passar pelos grandes monumentos? Vou visitar pontos turísticos? Vou. Na minha caminhada cristã, vou. Mas eu vou também passar por campos de guerra. Eu vou passar por locais perigosos, infestados de feras, de animais selvagens, de inimigos. Vou passar por todos eles. E às vezes esses caminhos que nos conduzem ao destino final parecem ser mais precários do que os nossos grandes momentos de felicidade e alegria. A gente às vezes sofre tanto nessa vida e vê tão pouca alegria e felicidade.
Isso não importa, importa é saber que Deus ele traçou a minha rota. Isso me dá segurança, porque eu posso acreditar que se Ele traçou a minha rota, o meu destino final está garantido. Eu não faço ideia, amados, da minha rota, e nem sei quando o destino final vai chegar. Não sei se vai chegar com 51 anos, com 61, 71, 101 anos, não sei quando é que vai chegar esse dia. O que eu preciso é confiar naquele que traçou a rota da minha existência. Segunda aplicação, conclusão que eu faço, é que nós lembramos desse texto de Jó quando ele diz: por fim ele se levantará sobre a terra. Por mais que a nossa esperança ela tenha uma aplicabilidade na ação imediata de Deus ainda nesse tempo, o que eu quero dizer com isso? Que quando você estiver humilhado no trabalho, Deus ele vai se levantar e vai lhe abençoar. Eu acredito que Deus ele possa fazer isso. Que Deus pode tirar você de uma situação financeira extremamente difícil e levar você para a riqueza e opulência de maneira justa, correta e boa. Não tenho nenhuma dúvida disso. Isso aconteceu com Jó. Mas o que nós devemos guardar no coração é que o destino final, o dia em que o Senhor se levanta, faz mais referência à eternidade do que o tempo de hoje. A minha expectativa e minha esperança não é acerca de passar por determinado momento difícil, porque perceba, quando Deus ele traçou a rota desse meu GPS espiritual, ele disse: você começa aqui e esse aqui é o seu destino. No tudo é rota, e eu vou cuidar, eu vou traçar essa rota, mas você vai chegar no seu destino. A gente sempre acha que o destino final é após a tormenta. A gente sempre acredita que o destino final é após o sofrimento. Ou seja, que o nosso objetivo primordial seja ultrapassar os problemas, dificuldades e perseguições. Então, conseguir isso, cheguei no objetivo. O objetivo não é esse. O nosso destino é eternidade, tudo mais é rota. Então, vencer a dificuldade é rota. Passar pela alegria de maneira humilde é rota. Tudo é rota, destino final é eternidade. Então, enquanto eu não chegar lá, no meu destino final, a minha expectativa é de que o meu caminho pode me guardar, pode me preparar surpresas muito boas e surpresas muito ruins. Eu não tenho controle sobre elas. Deus, às vezes, claro, nós não somos robôs e Deus permite a nossa ação na rota. Sabe, você está indo para a praia, você vai parar para tomar um sorvete, para depois continuar a viagem. Deus é assim, permite que a gente pare, que a gente vá no banheiro, que a gente encha o nosso tanque espiritual, mas essas saídas, elas não comprometem a rota de Deus para nós. Ele continua no controle daquilo que ele traçou. E a expectativa de Jó é que ele sabe que o Redentor dele está vivo, ele não está morto, e que no final de tudo ele vai se levantar sobre a terra. Sem medo, sem receio, só certeza, convicção de que Deus ele vai fazer isso. A gente às vezes se perde tanto nos nossos sentimentos presentes por causa das nossas dores. Isso é extremamente compreensível. A Bíblia fala que Deus sabe que nós somos pó. O que nós somos? Barro, nós somos pó molhado. Pó umidificado. Nada, isso é o que nós somos. Deus ele conhece e sabe do nosso coração. O que nós devemos fazer, assim como Jó fez. Em toda a angústia e dificuldade que ele passava, ter convicção de que Deus ele está vivo sim. Deus ele está no controle. E por fim, ele se apresentará, ele se levantará sobre essa terra. E nós chegaremos então ao nosso destino final,
ao lugar para onde nós estamos nos dirigindo. E nesse meio tempo, tudo é rota. Tudo é rota, é caminho traçado. E eu não sei o que me aguarda amanhã. Não sei o que me aguarda ano que vem, não sei o que nos aguarda mês que vem. A gente às vezes ri, a gente às vezes chora. A gente às vezes se alegra, às vezes pranteia. A nossa vida cristã é assim, é dessa maneira. A gente vence, a gente perde, a gente ganha, a gente tem que abrir mão. A gente abraça, a gente solta. A gente tem alegria, a gente tem raiva. A nossa caminhada cristã é assim. Mas no final, Deus, Ele nos garante a chegada segura ao nosso destino. Assim como Ele garantiu para Jó. Quando Jó termina o seu livro, nós encontramos aquele homem renovado. Renovado não por causa do dinheiro, mas porque ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Conhecer a Deus para Jó foi transformador e ele foi abençoado, mas ele ainda não tinha chegado no destino final. Ele ainda estava na rota. O nosso destino final é ao lado do Senhor. Até chegar lá, nós precisamos, queridos, preparar o nosso coração, porque podem vir dias bons e dias difíceis, mas nós temos a certeza que o nosso Redentor, Ele vive. Amém?